Meus irmãos, nesta quinta-feira da terceira semana do Tempo Comum, o Evangelho é de São Marcos, capítulo 4, versículos 21 a 25. Marcos 4, 21 a 25. Jesus continuou dizendo: quem traz uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire ou debaixo da cama, ao invés, não traz a lâmpada para colocá-la no lampadário? Pois nada há de oculto que não venha a ser manifesto, e nada em segredo que não venha à luz do dia. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E dizia-lhes: cuidado com o que ouvis. Com a medida com que medis, será medido para vós, e vos será acrescentado ainda mais. Pois ao que tem será dado, e ao que não tem, mesmo o que tem, lhe será tirado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, vocês que nos acompanham pelo Facebook Católicos em Dublin, também que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube, que vem, portanto, a gravação. A palavra de Deus hoje, nesta quinta-feira da terceira semana do Tempo Comum, vem nos mostrar, o Evangelho vem nos falar justamente da importância de propagarmos a palavra de Deus, a importância de nós não segurarmos a palavra de Deus, a salvação trazida por Jesus, porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela não é uma palavra apenas de letras, ela não é uma palavra apenas formada, então, por um som que sai da nossa boca, mas nós sabemos que a palavra de Deus, ela é uma pessoa. Portanto, a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. Então, ela é uma pessoa, é uma história de vida, é um projeto que é o próprio reino de Deus. E esta pessoa, nós sabemos muito bem, é Jesus. E Jesus, ele não vem para um grupo, ele não veio só para os judeus, ele não veio só, então, para nós cristãos, mas Jesus vem para todos. Nós celebramos durante o tempo do Natal a festa da Epifania, em que Jesus se manifestou para todos, inclusive para os pagãos. A proposta de Deus, ela não é uma proposta exclusiva, ela é uma proposta inclusiva, ela é uma proposta abrangente, ela é uma proposta que se espalha e que chega a todos. Inclusive, por exemplo, ao mundo da razão, ao mundo da ciência. Há muitos que opõem fé e razão. Há muitos, por exemplo, que dizem: não, quem pensa, quem é da ciência, não tem espaço para fé. No campo da ciência não há espaço para fé. Ou quem é religioso não deve ficar se atentando muito para a ciência, basta confiar na graça de Deus, não precisa da ajuda da ciência. A ciência quer ocupar o lugar de Deus. Muitas vezes a gente ouve esse tipo de bobagem. E hoje nós celebramos, hoje é 28 de janeiro, nós celebramos na igreja a memória do grande presbítero e doutor da igreja, São Tomás de Aquino, um frade dominicano, portanto da Ordem dos Pregadores de São Domingos de Gusmão, que nasceu na Itália, viveu grande parte da sua vida na Itália, em Nápoles, mas também viveu em Paris, onde estudou, onde lecionou. E o grande mote de São Tomás, a grande busca de São Tomás de Aquino, e que hoje ele é tão importante não só dentro da igreja, dentro do cristianismo, mas ele é importantíssimo e é estudado, inclusive na filosofia. São Tomás, ele vai nos mostrar, e ele vai querer mostrar para o mundo que fé e razão são como dois rios que chegam ao mar. A fé e a razão, elas vão se complementando e chegam a Deus.
um cientista, quando se abre a fé, ele vai compreender que lá atrás, que na origem das suas descobertas está a pessoa de Deus. São Tomás vive, portanto, no século XIII, ali pelos anos 1200 e tanto, e ainda criança, diz a tradição, que São Tomás ele tinha uma pergunta que ele queria responder: quem é Deus? Quem é Deus? E São Tomás era de uma família nobre, era filho, portanto, de uma família abastada, uma família com muitas posses, com muitas condições. No entanto, ele entra para a ordem dos pregadores, ele resolve fazer os votos de um frade dominicano. E como dominicano, quando recebe o hábito, a sua família obriga que ele volte para a família. Então, Tomás volta a viver com a família, que não queria que ele se tornasse o frade. E Tomás, aí, depois de um tempo, ele aí resolve, ele tinha a certeza da sua vocação, e ele vai. E ele vai justamente apaixonado pela filosofia de Aristóteles, né? Uma filosofia pagã da Grécia, e que muitos cristãos condenavam a filosofia de Aristóteles. Tomás de Aquino, ele vai, e Aquino é bom a gente saber, não era o sobrenome dele, mas era a região da Itália, a cidade da Itália de onde ele vinha, a cidade de Aquino. Então, Tomás, ele vai estudar Aristóteles, que ele tanto amava, e ele vai compreender que muito da filosofia de Aristóteles tinha conexões com aquilo que nós acreditamos enquanto cristãos, com aquilo que é a revelação divina. Então, Tomás ele vai criar as 5 vias que ele estabelece que provam a existência de Deus. Então, ele vai dizer que a ciência vai provar as coisas até um certo ponto, até uma certa finitude, mas que de lá para trás, quem entra Deus. Então, ainda que a ciência vá avançando, mas o que vem antes? Antes vem Deus. Na origem de tudo está Deus. E nós sabemos, meus irmãos, e se nós temos aqui agora, por exemplo, na live, 90 pessoas nos assistindo e depois mais 200, 300 que vêm a gravação no YouTube da nossa reflexão todos os dias, às vezes até mais, por que as pessoas buscam estas reflexões diárias, a liturgia diária, por exemplo? Porque no fundo, conhecer Deus é o anseio mais profundo que há no nosso coração. Todo mundo quer conhecer Deus. Todo mundo, ainda que seja por curiosidade, ou que seja por necessidade, ou que seja pela doença, ou que seja pelo sofrimento, ou que seja por amor, mas por um motivo ou outro, o conhecimento de Deus, saber quem é Deus, o que Ele diz, o que Ele espera de nós, o que é que Ele nos aconselha, ou como é que Ele nos ama. Isto faz parte, este conhecimento, esta necessidade de ver Deus mora dentro de nós, mora no mais profundo dos nossos corações. A gente pode dizer, é o anseio último do coração humano. É evidente que, pela nossa limitação humana, isso não vai se acontecer plenamente aqui nesta vida, apesar que, graças à teologia, graças aos estudos, graças à própria revelação divina e graças, desculpe a redundância, à graça de Deus, nós podemos conhecê-lo, ainda que em gotas, ainda que em pequenas experiências, a partir da sua palavra, da palavra proclamada, a partir dos sacramentos, a partir do magistério da igreja, mas, sobretudo, a partir das pequenas experiências que vamos fazendo de Deus no nosso dia a dia. E a partir da pessoa do seu próprio Filho, Jesus, que de palavra se fez uma pessoa, para revelar para nós a face de Deus. Quem é esse Deus a quem nós seguimos?
Quem é este Deus que nós somos convidados a amar? E por quem somos amados primeiro, como nós ouvimos tanto no tempo do Natal? Meus irmãos, a primeira leitura de hoje, tirada do capítulo 10º da Carta aos Hebreus, é lindíssima e vai justamente dizer que pelo sangue de Jesus nós temos acesso ao santuário. Nós temos um livre acesso ao lugar mais sagrado do templo. Só para vocês terem uma ideia, no templo, né, dos judeus, só tinha acesso ao Santo dos Santos, ao santuário do templo, ao lugar onde Deus habitava no templo. Só tinha acesso o sumo sacerdote uma vez por ano. Só ele, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia acessar o Santíssimo, o Santo dos Santos, o santuário do templo. Mas a carta aos Hebreus, o autor vai dizer que em Jesus todos temos esta liberdade de acessar aquilo, de acessar o santuário. Em outras palavras, meus irmãos, graças à vinda de Jesus, à encarnação de Jesus, como conhecendo Jesus, nós estamos acessando o mais íntimo do coração de Deus. Conhecendo a pessoa de Jesus, conhecendo os seus ensinamentos, conhecendo a sua proposta de vida, ou aquilo que nós chamamos o seu evangelho, a sua boa notícia, nós estamos tendo este livre acesso ao coração do Pai. Nós também estamos podendo acessar o Santíssimo. Podemos então contemplar Deus face a face, contemplando a pessoa, o projeto, as ações, a vontade do seu Filho Jesus. Porque, como diz o Evangelho, uma das narrativas da paixão, o véu do santuário, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo quando Jesus morre. O que isso quer dizer? Quer dizer que com a morte de Jesus, meus irmãos, aquilo que nos separava de Deus, aquilo que nos impedia de ver o Pai, de ver Deus, isso tudo agora, esta divisão, esta separação não existe mais. Graças à morte de Jesus, graças ao sangue de Jesus derramado. Esta cortina, esta separação que elitizava o acesso a Deus, que limitava o acesso a Deus a uma única pessoa que era tida como superior, que era o sumo sacerdote. Este acesso a Deus agora é igualado. Agora todos, ricos, pobres, homens, mulheres, judeus, pagãos, todos agora, cristãos, não cristãos, todos temos a possibilidade de chegar ao Pai. Todos temos a possibilidade de conhecer Deus, de ver o seu rosto. E ver o rosto de Deus não é ver uma figura de Deus, mas é justamente ver o seu coração. O que é que há no coração de Deus? Porque, como diz a carta aos Hebreus, Jesus é este caminho novo. É este caminho novo que nos leva até o Pai. A carta vai dizer, sendo assim, irmãos, temos toda a liberdade de entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Nele temos um caminho novo e vivo, que ele mesmo inaugurou através do véu, quer dizer, através da sua humanidade. Deus que se faz um humano, se faz humano justamente para se aproximar de nós de uma forma com que a nossa visão não fosse turvada, de uma forma que não nos cegasse por conta da grandeza de Deus. Então ele se faz pequeno e nós podemos entender e compreender a vontade de Deus nas pequenas coisas, nas pequenas ações. Como ele vai dizendo, né? Aproximemo-nos então de coração reto e cheios de fé, tendo o coração purificado de toda a má consciência e o corpo lavado com água pura. O que é preciso para se aproximar de Deus? Apenas um coração purificado. Apenas abrir o coração para esta água que é o Espírito Santo. Para que ele possa nos lavar. Para que ele possa nos reconciliar consigo mesmo.
Isso basta. Isto basta. Nós não precisamos de muitas teorias, nós não precisamos de muitos estudos. Basta um coração sincero, basta um coração aberto, basta um coração aberto à conversão, à mudança de mentalidade e mudança de atitudes, à metanoia. Aquilo que Jesus dizia no Evangelho do domingo: convertei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Basta esta vontade de aderir ao projeto de Jesus, ao projeto do reino de Deus. E ele diz, velemos, o autor da carta aos Hebreus, velemos uns pelos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. As boas obras são esta lâmpada colocada no pedestal, colocada no candelabro, que o Evangelho vai dizer, que Jesus diz no Evangelho. A lâmpada, ela existe para iluminar. Ela existe para ser colocada no candelabro, não para ser escondida debaixo da mesa, debaixo da cama. Qual é esta grande lâmpada? Esta lâmpada é o próprio Evangelho, é a boa notícia. Esta boa notícia que acontece através das nossas boas obras, através da nossa caridade, através da nossa esperança. Então este é o convite do Senhor, para que nós possamos então levar este Evangelho através das nossas boas obras, através das nossas boas atitudes, através dos nossos gestos de amor e de solidariedade. E neste tempo tão duro, tão difícil da pandemia, nos solidarizando com aqueles que mais sofrem, que mais estão sendo afetados neste momento da pandemia. Meus irmãos, todos têm o direito de ouvir esta boa notícia. Todos têm o direito de receber esta boa notícia. Não há nada que esteja escondido, que vai durar muito tempo. Nós não temos o direito de esconder Jesus dentro de nós. É triste quando nós vemos irmãos que querem guardar este tesouro para si. Quando nós vemos irmãos que se contentam com uma fé, com uma espiritualidade intimista. Eu vou à igreja para me preencher. Eu vou à igreja porque lá eu me sinto bem. Eu vou à igreja porque lá eu me emociono. Eu vou à igreja porque eu preciso acalmar meu coração. Tudo isso é bom, desde que eu vá também à igreja para me abrir aos irmãos. Desde que eu vá à igreja porque eu preciso viver a minha fé em comunidade, e sei que a minha fé deve ser vivida em comunidade, em solidariedade. Eu vou à igreja porque eu creio que o Senhor derramou o seu sangue, e pelo derramamento do seu sangue ele rasga o véu do templo, ele rasga essa cortina que criava esta separação entre castas dentro do templo, entre grupos dentro do templo, e ele doa o seu sangue por todos. E porque eu sigo este que doou a sua vida por todos, então eu também tenho este compromisso de fazer da minha vida uma vida a serviço de todos. Meus irmãos, todos têm a liberdade de entrar no santuário. Então, a nossa missão é comunicar esta palavra, comunicar esta boa notícia, comunicar esta verdade que São Tomás tanto propagou, que ele tanto buscou, que ele tanto estudou para encontrar esta verdade. Esta verdade que ele já via lá na filosofia pagã, ele já compreendia que muita coisa que Aristóteles ensinava na filosofia grega tinha muita coisa de verdade lá. Tinha muita coisa, sim, que na visão de Tomás de Aquino precisava ser melhorada, precisava ser purificada, mas ele via que naquela doutrina, naquela filosofia, ainda que pagã, tinha muita coisa boa. E Tomás de Aquino se apaixonou pela filosofia de Aristóteles. Meus irmãos, que nós possamos propagar esta boa notícia. A boa notícia, a notícia da verdade. Mas nós vivemos num mundo
que, por outro lado, está muito na moda a difusão de fake news, de notícias falsas. Quantas vezes nós vemos as pessoas divulgando notícias falsas nas redes sociais, no WhatsApp? Isto é sério. O cristão não pode divulgar notícias falsas. O cristão, antes de divulgar qualquer notícia, ele precisa ver a origem daquela notícia, ver quem é que está dizendo aquilo e ver se faz sentido. O cristão peca quando compartilha notícias falsas. Porque uma notícia falsa prejudica, primeiro, a moral de quem está sendo ali noticiado falsamente. Segundo, leva outras pessoas a acreditarem naquilo. Terceiro, leva outras pessoas a propagarem aquele mesmo erro, aquela mesma falsidade. O cristão, por outro lado, é convidado, convocado pelo Senhor a compartilhar, a colocar no candeeiro, a colocar no alto a luz do Evangelho, a boa notícia, a notícia verdadeira. E sim, a denunciar o que é falso. Sim, denunciar o que é falso. Denunciar o que traz a morte e não a vida. O que atrapalha a vida das pessoas. E, como diz o Evangelho de hoje, com a mesma medida com que medirdes, vós sereis medidos. Meus irmãos, que nós possamos frutificar a boa notícia. E nós sabemos que a boa notícia portanto, é uma pessoa. É este projeto que é o próprio Jesus Cristo. Ele é a boa notícia. Ele carrega a boa notícia porque ele é a própria boa notícia. Cuidado com o que ouvis, Jesus diz. Cuidado, meus irmãos, para não dar ouvidos às falsas notícias. A tudo aquilo que chega até nós. Nem tudo que diz que é de Deus é de Deus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, é digno de mim. Então, que nós possamos filtrar aquilo que nos chega. Que nós possamos filtrar o que nos é dito, ainda que às vezes em nome da religião, às vezes que ainda em nome de Deus. É preciso olhar. Isso de fato é a boa notícia? Isso de fato corresponde ao Evangelho? Isso de fato corresponde àquilo que Jesus nos ensina? E Jesus completa o Evangelho, pois ao que tem será dado, e ao que não tem, mesmo que tem, lhe será tirado. Meus irmãos, que nós possamos abrir o coração para esta verdade que o Senhor vem nos mostrar. Esta verdade que São Tomás de Aquino estudou, buscou, encontrou, compartilhou e até hoje chega até nós através da Igreja. São Tomás de Aquino, rogai por nós, que nós sejamos propagadores da verdade e da boa notícia, para que outras pessoas sejam iluminadas por esta boa notícia e cheguem até Deus, aquele que agora nos dá a liberdade de vermos, de contemplá-lo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.